Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre um assunto que já serve como resposta a algumas perguntas que eu recebo aqui no canal, no e-mail da empresa, lá da minha empresa de intercâmbios, que é a respeito de qual tipo de trabalho o Canadá procura. E para me tirar desse sufoco e dessa situação toda, a revista Canadian Immigrant, a primeira edição desse ano, publicou na página 17 Hot Jobs for 2018. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu sei que muita gente planeja vir para o Canadá para poder imigrar, ficar definitivamente. Muitos já querem sair do Brasil com a profissão que tem, ou seja, um processo de imigração através da formação e experiência de trabalho que tem. Outros querem vir adquirir essa educação para poder se tornar esse profissional qualificado aqui no Canadá, para ter mais chances de imigração, para poder adquirir experiência de trabalho canadense e etc. Então, pensando nisso, quando eu encontrei essa edição da Canadian Immigrant, a revista que é publicada aqui em Toronto, pelo menos, eu não tenho certeza se ela é divulgada nos outros lugares do país, mas é uma revista que conta com o apoio de muitos profissionais de imigração, muitos profissionais dos setores sobre qual os artigos dela estão falando. Então, eu resolvi trazer para vocês e contar para vocês o que a Canadian Magazine, baseado na experiência dos profissionais que ajudam a escrever essa revista, estão falando sobre essas profissões, as principais profissões para o ano de 2018. As primeiras profissões que a revista menciona na área de New Tech, eles falam muito sobre as ocupações na área de programadores, desenvolvedores de softwares, sistemas de computação, análise, desenvolvedores de web e outros desse setor são grandes profissões, são profissões que vão adicionar muito às suas possibilidades de emprego aqui no Canadá, ou seja, para onde você estiver indo com um país desenvolvido, que seriam essas algumas das profissões para o ano de 2018, profissões que estão em grande crescimento e que, inclusive, no caso do Canadá, muitas delas têm um perfil que se classifica numa classificação ocupacional de ocupação, tá? Elegível para a imigração. É importante explicar que para os programas federais, pelo menos, para que a profissão seja uma profissão que possa te ajudar a ser um imigrante para o Canadá, no caso de Canadá, e falando agora como consultor de imigração formado, seriam as profissões de NOC. NOC é N-O-C, National Occupation Classification, Occupational Occupation Classification. Esse NOC tem que ser do nível 0, A ou B. E muitas dessas profissões aqui que eu mencionei que a revista fala se encaixam em alguns desses NOCs, tá? Então vale muito a pena conferir. Inclusive nessa área de desenvolvimento de software, de IT, né, no geral, eles falam muito sobre as plataformas de mídia, tá? Inclusive um pouquinho mais para frente eles também estão falando isso. É muito interessante prestar atenção nesse detalhe. Outra coisa que eles falam aqui é a área de pesquisa e desenvolvimento. E aí eles falam o seguinte, que se você tem formação, experiência de trabalho nas áreas de biologia, química, matemática, engenharia, design ou tecnologia da computação também, novamente eles falam isso, mas no caso voltado para pesquisa e desenvolvimento, você tem grandes chances de aumentar a sua empregabilidade por aí, incluindo no Canadá, considerando que a revista é daqui, né, gente? Fala também sobre o Big Data. O Big Data seria literalmente a organização de banco de dados, né? Digamos assim, organizar grandes quantidades de dados e que as empresas dependem muito desse tipo de profissional e passaram a depender ainda mais com essas novas gerações. Hoje se coleta muito mais dados. Inclusive, lá na Estudo Education, os parceiros de colleges públicos que a Estudo tem, lá tem cursos, inclusive com esse nome, Big Data, que é justamente para preencher esse mercado, tá? Então, caso você tenha interesse em fazer um intercâmbio, eu falei que quando eu fosse falar sobre alguma coisa da Estudo, eu ia avisar. Então, nesse assunto, inclusive em todos os outros assuntos que forem falados aqui de profissões, caso você tenha interesse em vir para estudar aqui esses cursos, você pode entrar em contato lá com a Estudo Education. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo, é o info@estudo.ca, e aí lá a gente pode te orientar a respeito. Não era muito a minha intenção
falar disso aqui nesse vídeo. E eu espero que você não confunda as coisas. A minha intenção realmente é te passar essa informação. Se por acaso você procurar por, eu quero fazer esse intercâmbio, esse tipo de curso no Canadá, aí eu te peço que você considere a Study Education na sua pesquisa. Mas fica à vontade, tá, gente? Porque a intenção desse vídeo é realmente te passar informação. Então, o Big Data é um dos programas... Olha, a folha soltou, gente. Ajuda muito a minha vida. É um dos programas que é um dos cursos, é uma das áreas profissionais que estão em grande alta, que estão em alta para o ano de 2018, devido ao desenvolvimento de tudo, de mais recursos e mais pesquisas de dados, organização de dados que as empresas precisam. A revista fala também sobre os designers. E aí ela fala muito sobre um tipo específico de designers de produto. E aí eles colocaram aqui enfatizando a área de automóveis, então acho que vale a pena pensar nisso também. Fala também sobre a área da saúde, gente, que é claro que é uma área muito polêmica para pessoas que querem vir estudar aqui para tentar ficar aqui como residente permanente, aplicar alguma coisa. E é uma área que tem várias restrições, porque para fazer a maioria dos testes, as provas para ter a licença, mesmo que você tenha estudado aqui, muitas provas para você ter a licença para praticar essas profissões exigem que você já seja, no mínimo, residente permanente do Canadá. Então as faculdades públicas, as faculdades que oferecem esses programas, normalmente eles nos pedem, quando a gente trabalha com cursos, para saber o que essa pessoa quer fazer. Ela quer aprender isso e voltar para casa, ou ela pretende uma futura imigração no Canadá. Porque, além de ter alguns requisitos que poderiam dificultar o estudante internacional, porque ele teria que ter certas credenciais até para atender o curso, o depois de formado é muito preocupante se a pessoa tem a intenção de praticar essa profissão aqui, por causa dessa barreira, dessa etapa para conseguir fazer a prova para tirar a licença na área, que é ser, no mínimo, residente permanente do Canadá, na maioria das profissões relacionadas à área de saúde, as que têm realmente contato com o paciente. Então é muito importante pensar nisso. Mas eles ressaltam aqui que seriam as áreas mais voltadas para cuidar das pessoas que estão envelhecendo, entendeu? Para cuidar de idosos. Eles estão dizendo que seria uma profissão em alta para o ano de 2018. Considerando que o Canadá é um país de pessoas já mais velhas, faz todo o sentido, né, gente? A população está envelhecendo, é por isso que a imigração para o Canadá de pessoas mais jovens, com aquele lance de você deixar de ganhar alguns pontos por causa da idade, existe, porque eles querem pessoas mais jovens para popular o país, tá? Nesse tipo de processo de imigração. Aí fala também sobre a área de fitness e personal trainers. Então eles mencionam isso aqui e também falam sobre, além dos esportes de competição, as pessoas querem se sentir melhor, a população mais velha tem esse interesse também para a questão de locomoção, seja por tratamento, seja o que for. É uma área que, de acordo com a Canadian Immigrant Magazine, também está em alta. Lembrando que esse artigo foi publicado por um especialista, o nome dele é Murali Murthy. Ele fala sobre isso, sobre profissões, então ele foi quem escreveu esse artigo que foi publicado por essa revista. É claro que ele não é profissional na área de imigração, tá? Ele está falando sobre as profissões. Eu aqui estou falando, olha, dá para considerar, pesquise com seu consultor de imigração regulamentado pelo ICCRC, que é o único profissional autorizado a falar, a cobrar para falar e dar orientação ou aplicar documentos para as pessoas que pretendem tirar visto ou vir para o Canadá, fazer um processo de imigração, qualquer coisa relacionada a esse assunto, sobre o NOC, a classificação ocupacional de ocupação, a classificação nacional de ocupação, isso mesmo, dessas profissões, se você tem alguma delas, para poder checar se realmente tem uma elegibilidade. A matéria fala também sobre os recursos humanos, muito interessante ver isso aqui, que eles estão colocando com destaque, porque nesse ano as empresas estão procurando para contratar realmente os talentos certos. Então eles estão querendo novas pessoas para esse setor. Eu vou dar um jeito de deixar isso aqui disponível na descrição do vídeo. Já é um momento de praticar inglês, né, gente? Porque você vai precisar disso se você está planejando vir para o Canadá. Então já vamos aproveitar a circunstância para poder aprender um pouco mais. Vamos aproveitar a situação. E aí, gente, aqui está falando muito sobre... Eles quase que encerrando a matéria, eles falam assim que qualquer um com a ciência da computação, matemática, uma graduação em alguma engenharia...
vai encontrar muitas oportunidades no mercado de trabalho hoje. Essas graduações, elas vão abrir portas através do Canadá todo, é isso que a matéria está falando. Então eles falam muito sobre o comércio eletrônico, a área de TI e os adjacentes, eu acho que fala, né? As profissões que derivam dessas áreas. E fala sobre, te dar uma dica para você desenvolver as suas habilidades no ano de 2018. E aqui eles dão uma ênfase muito grande para rede social, tipo gerência de rede social. A área de comunicação, a área de divulgação, a área de marketing, a área de expor o produto de uma certa empresa. Então, eles mencionam aqui com muita veemência a parte de rede social. Isso me chamou muita atenção. Eu faço meio que um resumo assim, que eles realmente falam muito da área de TI, a área relacionada ao computador, que eu sou ignorante a respeito do assunto. Resumindo, ele menciona muito sobre isso, eu percebi isso, sabe? Embora numa conversa com o college, que é parceiro da Estudo, a Estudo Education, eles falaram pra gente que o pessoal que tem uma área, uma formação mais curtinha, que não seja uma graduação na área de TI, mesmo que eles viessem estudar, fazer um college de 2 anos, por exemplo, com eles, isso foram as palavras desse college, tá, gente? Que eles pediam para que nós, quando falássemos com as pessoas que estivessem procurando por programas, que nós falássemos assim, olha, a realidade do mercado não é bem assim, eu sou formado em TI, pronto, tá bom, eu vou fazer um curso de 2 anos de TI no Canadá e tá resolvido. Eles disseram, o coordenador lá do college, ele me disse o seguinte, Douglas, é importante que as pessoas entendam que o mercado está exigindo uma educação um pouco mais elevada nessa área, sabe? Porque de repente a pessoa saiu do ensino médio lá do Brasil ou da onde for, veio para o Canadá fazer um curso de 2 anos numa área de TI e acha que terá a grande oportunidade da vida de empregabilidade no Canadá. É importante considerar que tem milhares e milhares de pessoas aplicando e que muitas delas têm um degree, uma graduação, um bacharelado nessa área. Então ele me falou muito sobre isso. Não tem como um college de 2 anos bater uma graduação de 4 anos, entendeu? Uma pessoa que é pós-graduada e etc. E que a experiência de trabalho, aí já entra a parte de imigração, no seu país de origem, se fosse o caso da pessoa, também teria um peso muito grande, tem um peso muito grande na questão se você for tentar aplicar para uma imigração. Então, quanto mais alto o seu nível de formação na área de TI, maiores são as suas chances. E que um college de 2 anos pode ser algo muito poderoso, muito significante na sua vida, se você já tem uma formação maior que essa antes de fazer esse college. No caso no Brasil, se você, né, no nosso caso que somos do Brasil, aí seria uma coisa que adicionaria na sua vida, porque depois você teria uma permissão de trabalho após formado, então você poderia utilizar aquela sua formação lá com essa formação daqui, com os benefícios que essa formação daqui te daria. Mas é algo que você tem que pensar muito, decidir se isso realmente é o que você quer, e eu acho que toda a informação é válida nesse momento de pesquisa. Talvez esse vídeo não tenha ficado assim, o vídeo ficou muito mecânico e tal, provavelmente tenha ficado, não sei, mas é que eu realmente não queria fugir muito do que eles estão falando aqui nessa matéria, para não ficar parecendo que está saindo de mim, entendeu? Eu li, eu entendi o que eles disseram aqui e eu queria ter compartilhado com vocês. Eu espero que seja útil, espero que abra um pouco os horizontes nessa sua pesquisa sobre será que eu poderia, será que teria uma área para mim, para eu tentar uma imigração para o Canadá? Será que teria chances para mim, que eu teria algumas chances lá e tal? Então, se você está em alguma dessas áreas aqui, eu te aconselho a aprofundar suas pesquisas um pouco mais concentradas, ou se você não sabia nada, não sei nem para onde atirar, pesquisa nessas áreas aqui, se tem algo que te chama a atenção, se você teria prazer fazendo isso. Porque tem muita gente que escolhe, eu não tenho formação, vou querer adquirir essa formação no Canadá. O que contrata? O que é mais fácil para eu imigrar? E acaba que a pessoa diz, pelo menos, que vai escolher aquilo que for gerar mais oportunidades, mais chances dele conseguir migrar. O que a pessoa não entende, não presta atenção e se esquece, é que se é uma profissão que realmente essa pessoa vai se identificar, vai gostar de fazer, porque senão vai virar uma prisão na vida dessa pessoa ter que fazer um curso que ela não quer. Então tem que pensar nisso também, tá, gente? Então eu gostei da matéria, eu gostei que eles falam sobre recursos humanos, sobre as novas tecnologias envolvendo a rede social, os desenvolvedores de programas e todos esses outros setores, inclusive a área de
de fitness, a área de recursos humanos, que é uma coisa que as pessoas normalmente não falam muito, a área de Big Data, e o mais interessante é que eles justificam todas essas profissões que eles colocaram aqui, dizendo que por que essas profissões que geram um tipo de relacionamento também, estão em alta. Porque a inteligência artificial ainda vai demorar muito para poder chegar no nível de substituir pessoas para executar essas atividades aqui, entendeu? Então foi muito interessante ver como que eles explicaram isso. E a minha grande dica é que vocês conheçam essa revista, se você já mora em Toronto, que você possa encontrar. Ela fica nos estandes do metrô e elas são de graça, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, por favor, esse vídeo, compartilhe em todos os lugares, os grupos de Facebook que falam sobre o Canadá, sobre mudar do Brasil e etc, que eu vou agradecer muito, tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigado e até o vídeo a seguir, o próximo vídeo na próxima semana. Tchau!